Nós, seres humanos, somos seres racionais, seres propositais. Nós fazemos alguma coisa porque nós queremos algum resultado da nossa ação. E o fato do ser humano ser um ser proposital já fez muitas vezes na nossa história com que as pessoas pensassem que a natureza inteira, ou que o universo inteiro, o mundo, também acontecia de forma proposital. Então as pessoas acreditavam em deuses, que os deuses causavam os fenômenos da natureza, que esse mundo foi criado por deuses, que as espécies, que o universo e que os astros foram criados por deuses ou são deuses, o que é uma forma de animismo ou de antropomorfismo, de você transferir as características do ser consciente e racional que somos nós, para coisas que não são conscientes e racionais, como a natureza. E por muito tempo as pessoas acreditavam que a ordem ou o design era uma coisa que surgia por um ser inteligente e consciente, assim como os seres humanos podem criar e desenhar coisas. Como a nossa natureza é claramente desenhada, as formas de vida, os animais, os vegetais são adaptados uns aos outros, são adaptados ao clima. Existe um fine-tuning, que é uma precisão imensa para que possa haver a vida. A Terra tem que estar exatamente numa certa posição e tem que haver um equilíbrio muito grande, até das leis da física, para que possa haver vida, e a vida tem uma complexidade incrível, principalmente o ser humano, o nosso cérebro tem uma complexidade absurda, e por muito tempo as pessoas não conseguiam imaginar que isso não tivesse sido desenhado por um ser inteligente, porque as pessoas não conseguiam conceber um design que não fosse inteligente. Agora, a ideia de design não inteligente, ou seja, a ideia de ordem que surge na própria natureza pelo efeito das leis naturais, é uma ideia que já existiu na antiguidade, mas que foi desenvolvida na modernidade por Darwin, e Darwin achou que a ordem poderia surgir espontaneamente. Então, para que você tenha toda essa complexidade de vida, de seres biológicos que nós temos na Terra, você não precisa de um órgão central, de um Deus controlando todo esse design, mas esse design se adapta naturalmente através da seleção natural. As espécies vão naturalmente se adaptando e evoluindo até que elas tenham, por exemplo, a complexidade que elas têm hoje. Isso é uma ordem que emerge naturalmente, meramente pela ação da lei da física. Então, a partir de Darwin, é aceito cientificamente que pode existir ordem, e que, no meu caso, me baseando no Daniel Dennett, eu vou dizer que existe design sem um designer. Alan Turing foi um pensador importantíssimo para a computação, que inclusive pensou na máquina universal de Turing, que era uma máquina capaz de rodar qualquer tipo de programa. E Alan Turing também trouxe uma ideia muito importante, que é a ideia de competência sem compreensão. Antigamente, quando você falava a palavra computador, você estava se referindo a uma profissão de pessoas que eram chamadas computadores, tanto que os primeiros computadores que não eram pessoas, como os que a gente usa hoje, eram chamados de máquina de computar. Computador era um nome dado às pessoas que computavam antigamente, que faziam cálculos matemáticos, que geralmente eram pessoas que estudaram matemática, e as pessoas não tinham a ideia de que poderia haver competência nessa atividade de computar sem que houvesse a compreensão do que você está fazendo. Essas pessoas eram conscientes, elas faziam conscientemente os cálculos matemáticos, enquanto que os nossos computadores hoje, eles não têm consciência, eles não sabem o que eles estão fazendo, mas mesmo sem saber, mesmo sem ter compreensão, eles têm eficiência. Então é muito importante a gente entender que pode haver ordem, pode haver design, sem um designer, sem um planejador. Ninguém planejou as espécies biológicas do nosso planeta, mas elas existem, elas funcionam, elas sobreviveram, elas evoluíram, assim como também o nosso computador não sabe que ele está computando, ele não sabe matemática, ele não sabe o que é números, ele não sabe nada, ele não é consciente, mas ele funciona. E eu quero usar isso como exemplo porque é exatamente assim que funciona o livre mercado e, de fato, é exatamente assim que funciona a nossa sociedade, a geração de riqueza. Toda a riqueza que nós construímos na nossa sociedade emerge de uma ordem espontânea que não foi planejada por ninguém. Não apenas o livre mercado, mas é assim também que funciona a nossa cultura. É assim que funcionam as linguagens. Ninguém planejou linguagem nenhuma. Ninguém criou o inglês. Não teve uma pessoa que foi o criador do inglês.
o criador do português. A maioria das palavras por si mesmas não tem criador. Elas foram emergindo de uma ordem natural, foram emergindo de usos, de cópias. As palavras que eram consideradas mais úteis eram copiadas, eram passadas adiante, e as palavras que foram caindo em desuso foram desaparecendo até você ter a linguagem como nós temos hoje. Ninguém criou a linguagem, ninguém decretou leis fazendo com que palavras fossem obrigatórias, ninguém decretou uma lei fazendo com que palavras fossem extintas, mas o uso, a utilidade que essas palavras tinham para as pessoas, o fato das pessoas repetirem essas palavras, foram estabelecendo por uma ordem descentralizada e natural a linguagem como nós temos hoje, que funciona muito bem, que tem um design muito bom e que provavelmente ninguém seria capaz de fazer sozinho. Nenhum ser humano poderia ter criado as línguas como nós conhecemos. Da mesma forma, a riqueza da nossa sociedade é criada a partir de uma ordem natural. O Estado não pode criar riqueza por decreto. Não é possível fazer uma lei obrigando as pessoas a serem mais ricas. Se você imprimir dinheiro no Banco Central, isso também não vai fazer as pessoas serem mais ricas. Isso só vai distorcer o mercado inteiro e causar um aumento dos preços. A riqueza surge a partir da necessidade individual de cada um, da ação individual de cada pessoa produzir alguma coisa porque ela quer lucrar produzindo aquilo. O fato dela lucrar significa que tem outras pessoas interessadas naquele produto ou naquele serviço que vão pagar essa pessoa. Quem dá o seu trabalho para produzir faz isso porque vai receber um salário, e com esse dinheiro vai comprar outras coisas que outras pessoas produziram, e tudo aquilo que é necessário no mercado, todos aqueles bens econômicos que são necessários, são bens que vão gerar lucro, e por isso as pessoas produzem esses bens. E é por isso que hoje nós temos tudo que nós temos. Se você olhar tudo que tem dentro da sua casa, todos os equipamentos que você tem, computador, celular, eletrodomésticos e a própria casa inteira, tudo isso foi criado pelo livre mercado. Nenhuma das pessoas que criou isso sabia que você estaria usando isso agora. Ninguém planejou que você vai precisar disso. Não teve um planejador central determinando o que as pessoas precisam. Cada pessoa, sabendo o que ela precisa, consumiu no livre mercado produtos, e esses produtos foram produzidos por pessoas que queriam lucrar para que elas, por sua vez, pudessem consumir o que elas quisessem. Então, a ação individual de cada indivíduo descentralizado, de todos eles interagindo, criou uma ordem incrível, que é a ordem que nós temos hoje. Cidades, mercados, fábricas, uma sociedade extremamente complexa que foi criada de forma descentralizada por uma ordem natural. O Estado não ajudou a criar isso, o Estado só atrapalhou. Afinal, o Estado sempre interfere na propriedade privada, cobrando impostos, criando regulações que impedem as pessoas de fazerem essas trocas voluntárias que geram riqueza. Então, da mesma forma que a ciência já chegou à conclusão de que um Deus não pode ter criado todas as espécies e que, na verdade, as espécies emergiram de uma ordem natural. Da mesma forma que a nossa cultura emergiu de uma ordem natural, que a nossa linguagem emergiu de uma ordem natural, precisa chegar o momento da gente perceber que também a economia surge de uma ordem natural, que a nossa sociedade e que a nossa civilização surgem por uma ordem natural que não pode ser planejada por um órgão central, não pode ser construído pelo Estado. A melhor coisa que o Estado pode fazer para contribuir com a riqueza, para contribuir com a cultura, para contribuir com a economia, é não interferir. Quando você interfere com um sistema que cria uma ordem natural, você destrói a ordem natural. Então a interferência e o planejamento central da economia causam sempre destruição da riqueza. O exemplo mais drástico disso é o socialismo, que gera miséria. Mas todo tipo de Estado, todo tipo de interferência, de imposto, de regulação, causa pobreza em diferentes escalas. Da mesma forma, o nosso computador não entende quais operações e cálculos ele está fazendo, mas ele faz isso milhões de vezes melhor do que nós fazemos. Mesmo que nós tenhamos uma compreensão consciente da matemática e o computador não. Então, da mesma forma, a ordem natural da sociedade e do mercado, apesar de não ter consciência própria, apesar de não ser planejada por ninguém, de ninguém saber como isso está acontecendo,
de ninguém ter conhecimento de todas as necessidades e de todo o conhecimento do ser humano. Mesmo assim, esse processo que não possui compreensão, que não foi planejado centralmente, funciona milhões de vezes melhor do que qualquer planejamento central. E por isso é a anarquia que gera ordem na humanidade e é o Estado que gera destruição. Inscreva-se no canal, assista minhas playlists de anarcocapitalismo e de economia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.